Olá pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje a gente vai fazer a base de grama do nosso Inuyasha. Aqui eu tô abrindo um pedaço de massa natural, ela tem que estar com uma espessura mais ou menos grossa para a gente poder dar a textura de grama depois. E aqui uma base de MDF. Eu passei cola nela e esperei essa base secar para depois poder encapar com a massa. E essa base ela tem mais ou menos 8 centímetros de diâmetro e de altura ela tem 1 centímetro. Então aí você vai pegar essa massa, posicionar na parte de cima e puxar todo o excesso para baixo com a palma da mão e depois vir cortar com a faquinha. Depois que você tirar com a faquinha, você vai vir com a palma da mão e alisar na lateral. Às vezes vai ficar algumas bolhas e essas bolinhas você vai tirando conforme você vê que elas forem aparecendo, tá? Não tem importância se ficar com alguma imperfeição aqui, porque a gente vai dar uma textura depois. Isso eu faço só para a massa juntar ainda mais na base de MDF e quando a gente for dar a textura, ela não soltar e não sair algumas partes, tá? E geralmente quando a gente faz isso, sempre sobra um pouquinho ali na parte de baixo, então a gente dá mais um acabamento tirando todo o excesso de massa. Agora com uma escova você vai dar a textura de grama. Então essa escova eu comprei especificamente para isso, ela tem as cerdas bem durinhas, e aí eu venho aqui, posiciono ela na massa e vou puxando e fazendo assim um movimento de como eu estivesse esfregando mesmo, mas ao mesmo tempo que eu esfrego, eu puxo, para poder dar essa textura de grama. E quanto mais fofinha a massa estiver, mais molinha, mais textura ela vai ficar. Depois, com o corante em pó da Ceramanil verde folha, a gente vai fazer a pintura dessa base. Então, eu peguei aqui um pouquinho do pigmento, coloquei na tampinha mesmo e acrescentei um pouquinho de água para poder diluir. Eu coloco uma luva para não manchar minha mão, porque como a gente vai diluir esse corante e ele tem uma cor bem escura, pode manchar a mão sim, tá? Geralmente, quando você pega o pigmento, só o pozinho com a massa seca, né, sem molhar, nem passar nem hidratante, ele não mancha a mão, mas aqui como eu molhei, ele mancha sim. Então eu começo ali acrescentando a maior concentração de pigmento na lateral da base, tá? E depois eu vou pintar o restante dela. Então aqui eu já vou começar a pintar na parte de cima. Eu sempre coloco mais concentração na lateral e pro meio a gente vai fazendo um degradê para ficar mais clarinho conforme ele for se encontrando ali na parte central, tá? Então é importante vocês colocarem bastante pozinho mesmo nessa parte aí da lateral. E como vocês podem ver, eu tô somente puxando todo o pigmento da lateral com água. Eu não acrescentei mais nada. Toda essa cor que vocês estão vendo aí na parte central é o resquício do pigmento que ficou ali concentrado na borda, tá? E quanto mais água você adicionar, mais esse pigmento ele adentra nas texturas. Então, fica um acabamento muito bom. A pintura ela fica excelente quando você faz com o pigmento próprio pro biscuit, porque ele consegue penetrar nessa massa e depois ele não sai. Então, por isso eu gosto muito de pintar as bases com os corantes da Ceramanil. E depois que você esperar secar um pouquinho, você vai vir aqui com um lencinho umedecido e tirar todo o excesso que ficou na parte de cima. Quando você faz isso, todas as texturas que elas estão sobressalentes, elas acabam ficando um pouquinho mais claras e as partes que estão mais profundas, elas ficam mais escuras e aí você consegue dar esse efeito de contraste muito legal quando você tem uma base com textura. E você pode aplicar essa técnica em qualquer outra peça que você tenha textura também. Você coloca o pigmento e depois limpa, e as partes que estão mais para cima elas vão ficar mais claras e as partes mais profundas mais escuras. E essa parte que eu tô fazendo de dar um acabamento, um efeito de dry brush com o pincel bem sequinho e a tinta verde clara, é uma
parte opcional que você não precisa necessariamente fazer uma base desse jeito. Por quê? Porque a gente já fez a pintura, já conseguiu dar ali o contraste nela, né, limpando todo o excesso de pigmento, mas caso você queira dar um efeito ainda maior, né, desse contraste, você pode fazer essa técnica do pincel seco, né, com a tinta um pouquinho mais clara para poder salientar ainda mais a textura. E antes de colar o Inuyasha na base, a gente vai pegar uma caneta e fazer a marcação da onde vai ficar posicionado o pezinho dele. Porque como tem esse arame sobrando, a gente fura a base para poder encaixar o arame ali dentro e dar uma sustentação ainda maior na peça, tá? Aqui eu já furei, eu não mostrei pra vocês porque eu furo com a micro retífica e faz muita sujeira, então eu costumo furar fora de casa, mas você pode furar também com um furador manual, tá? E aí aqui, ó, eu tô pegando e posicionando as pontinhas pra ver mais ou menos aonde que eu vou colocar. Eu também faço um furo pra encaixar cada uma e eu também faço com a micro retífica e depois colo com a cola instantânea, tá bom? Não tem segredo, pessoal, é bem fácil. Aqui eu tô marcando com um pouquinho de corante a sombra do pezinho do Inuyasha, bem simplesinho também, pra poder dar ali mais um efeito de sombra na nossa peça, né? E daí vai ficar mais ou menos assim. Eu colo também, geralmente, um EVA embaixo pra dar o acabamento. E depois eu venho aqui com a cola instantânea e colo o pezinho e o arame do Inuyasha dentro dessa base, ok? Então, essa é a nossa aula, eu espero muito que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente vai fazer a espada dele e finalizar, dar a parte do sombreamento e tudo mais, certo? Então é isso, até a próxima aula.